Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele respondeu, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Amados e amadas de Deus, Jesus agora despede a multidão junto com seus discípulos. O Evangelho diz que ao cair da tarde, quer dizer, o dia já estava terminando, a noite já estava chegando, e Jesus disse a seus discípulos: "Vamos a outra margem." E o que fazem então? Despedem a multidão e levam Jesus consigo, assim como estava na barca. Jesus já estava na barca, da barca ali ensinava a multidão, agora vão para a outra margem. Diz o texto do Evangelho: havia ainda outras barcas com eles. Amados e amadas de Deus, não estão sozinhos. Há ainda outras barcas que vão também com Jesus e com os discípulos. E o que acontece? Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Vento, tempestade, a barca começa a encher. Quer dizer, a água começa a entrar na barca. Amados e amadas de Deus, essa barca representa a vida da igreja, essa barca representa a vida da sociedade, essa barca representa a vida de cada um de nós. É a história da humanidade. Nós passamos há pouco tempo por um tempo difícil de pandemia, onde cada um de nós sentiu a barca da nossa vida afetada, onde cada um de nós sentiu a barca da nossa vida fragilizada, onde a humanidade viveu um tempo de profunda fragilidade, onde nós sentimos com força a nossa contingência. Mas o que é interessante, Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos então acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Amados e amadas de Deus, estão perecendo. O que acontece? A barca está ameaçada de começar a afundar e Jesus está dormindo. Então os discípulos o acordam: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Diz o texto do Evangelho: ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Amados e amadas de Deus, Jesus está na barca, está dormindo, está na barca, e agora Jesus diz ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Está no barco alguém que é Senhor da história, alguém que é Senhor da natureza, alguém que tem o domínio sobre as forças da natureza. Claro que o Evangelho quer dizer para nós quem é Jesus.
Jesus é aquele que é Senhor da natureza. Jesus é aquele que tem domínio sobre as forças da natureza. Mas o Evangelho quer dizer para nós também que Jesus está no barco conosco, está no barco da minha vida, está no barco da sua vida, da vida da sua família, da vida da sua comunidade, da vida da história. Jesus está no barco. Às vezes nós não o percebemos. Parece que ele está dormindo, mas ele está no barco. E se ele está no barco, amados e amadas de Deus, é certeza de que a nossa vida não perecerá, que a vida da nossa família não perecerá, que a história não perecerá, que a vida da nossa comunidade não perecerá. É preciso acordá-lo, é preciso chamá-lo, é preciso ter fé nele. Ele é aquele que é Senhor do vento, do mar. Ele diz: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que estáis tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Está no meio da história alguém que é Senhor do vento, alguém que é Senhor do mar. Amados e amadas de Deus, tenhamos essa certeza. Jesus está no barco da nossa vida, está no barco da história, está no barco da vida da nossa família. Ele é Senhor, Ele é aquele que tem domínio sobre o vento, sobre o mar. Ele é aquele que tem domínio sobre a tempestade que pode estar abatendo sobre a minha vida pessoal, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha comunidade, sobre a vida da história. Ele tem o domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.